Olá pessoal, sejam bem-vindos a Mila Artes em Crochê. E na videoaula de hoje, vou estar passando para vocês esse modelinho de saída de praia, que foi feita sob encomenda, do jeitinho que a cliente me pediu, com pouca franjinha, com as aberturas aqui bem menorzinhas, porque tem umas que são mais vazadinhas, entendeu? Ela pediu mais fechadinha assim, e ela também fica linda no corpo, gente. Então, para vocês, eu tô passando hoje essa aula. E se gostou da saída de praia, já vai deixando o seu joinha aí para dar uma força aqui no canal. Então, bora pro vídeo. E para nossa peça de hoje, nós vamos usar esse fio 4 cru especial, supremo especial, que é 100% algodão, para fazer a saída de praia, pessoal. E também vamos usar a agulha 3 milímetros. Aqui pede ou a 2,5 ou a 3. Eu vou fazer com a 3 mesmo, para o ponto não ficar nem muito solto, nem muito apertado. Eu vou estar passando ela para vocês com as correntinhas mais fechadinhas, pois a minha cliente pediu as partes abertinhas um pouquinho menor, pois tem umas que são mais abertinhas mesmo, mostram mais um pouco, só que ela pediu mais fechadinha e nesse comprimento, sob encomenda, né, e sob medida também. Então vou estar passando para vocês aqui de acordo com o tamanho da minha cliente. E vocês podem estar modificando de acordo com a circunferência do quadril, da cintura, ou a altura, o comprimento que a cliente de vocês, ou até mesmo vocês, estiverem querendo aí, tá joia? Então, esses aqui são os materiais que eu vou estar utilizando hoje, assim como a agulha de tapeçaria e também a minha tesourinha, né, para poder rematar os fios. Então, bora lá! Gente, para começar a carreira de correntinhas, eu vou precisar fazer correntinhas numa quantidade para 88 centímetros, que é a circunferência do quadril da minha cliente. 88 a 90 centímetros, entendeu? Estou fazendo 88, se passar um pouquinho não tem problema. Eu não tenho uma quantidade correta de correntinhas, mas vai ser de acordo com o que der aí a metragem que eu preciso para poder iniciar a base da minha saída de praia. Então, vamos lá fazer correntinhas até chegarmos nisso tudo aqui, gente. Nisso aqui tudo, porque precisa rodar em volta da cintura da minha cliente. Então, vamos lá iniciar. Vamos fazer aquela laçadinha inicial, né? Para poder começarmos com as nossas correntinhas. Então, assim, vai de acordo com o tamanho que vocês precisarem. Eu não tenho uma quantidade de correntinhas específicas, porque vai depender muito também da questão do seu ponto, se ele é mais soltinho, se ele é mais apertado. Então, vocês vão fazendo aí, por isso que é bom vocês terem a medida mais ou menos, a circunferência da sua cliente. Mas se forem ficar fazendo aí de acordo com o tamanho PMG para deixar pronta entrega, então vocês precisam aí de uma medida mais ou menos para poder saber o que que as pessoas que vestem P utilizam. M, eu realmente não tenho essa medida no momento para estar passando para vocês. Então, bora lá fazer todas as correntinhas até completar os 88 centímetros. Consegui os 88 centímetros, gente. Agora nós vamos ver as correntinhas assim com muito cuidado, para ela não ficar do avesso e nem torcida. E vamos lá na correntinha que iniciamos para fecharmos a nossa saia. Vamos ver aqui. Ai, peraí, tá soltando um fiozinho aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho, não ficou nada torcido. Sim, não ficou nada torcido.
Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir uma correntinha e vamos prosseguir fazendo pontos baixos por toda essa volta, para depois iniciarmos a descida da nossa saída de praia. Vamos sempre pegar aqui no meio da correntinha, vamos inserir para fazer os nossos pontos baixos. Pois na próxima, a gente vai estar fazendo uma carreira de correntinhas dividida por de pontos altos divididos por correntinhas, para ficar uma área para alcinha e assim podermos fazer um jeito que amarre na cintura, fique um pouquinho mais apertadinho, para que não fique muito largo nas nossas clientes, né? Mesmo que a gente fizer um númerozinho um pouquinho maior, para que elas possam fazer uma amarração e assim não ficar perdendo a saída de praia enquanto andam, né? Então, vamos fazer toda essa carreira de pontos baixos e eu já volto com vocês. Gente, finalizei toda a carreira com pontos baixos, com bastante cuidado para não torcer e ficar certinho os lados da saída de praia, porque se torcer o trabalho não vai ficar legal. Aí agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo e vamos subir duas correntinhas para ficar como um ponto alto. Agora nós vamos fazer duas correntinhas, vamos pular 2 de base e no terceiro vamos fazer um ponto alto. Espera aí que tá desfiando um pouquinho esse barbante aqui. Novamente, vamos pular duas correntinhas. Pular 2 correntinhas, fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos baixos. No terceiro, a gente faz outro ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, faz um ponto alto. E assim, a gente vai fazer essa sequência por toda essa carreira, para poder estar fazendo a área de passar o nosso cordão de correntinhas para amarrar na cintura. E vai ficar assim, intercalando um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 de base e no terceiro faz um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 de base e no terceiro faz outro ponto alto. Assim por toda a volta. E depois a gente volta para poder ir para a próxima. Carreira toda finalizada. Agora vamos fechar na segunda correntinha, da onde iniciamos, fechar com ponto baixíssimo, subir uma correntinha e vamos fazer ponto baixo dentro de cada correntinha e um ponto baixo em cima do ponto alto. Um ponto baixo em cada correntinha e um ponto baixo em cima do ponto alto. E assim a gente vai seguir por toda a carreirinha, fazendo só ponto baixo sobre ponto. Às vezes aqui no final, quando você for fazer um ponto, pular, fazer 2 correntinhas e outro ponto, você pode precisar fazer alteração, igual aqui eu pulei só um ponto e aqui, para não diminuir, para ficar apertada, é melhor um pouquinho mais solto. Então aqui eu pulei só um ponto alto, fiz um ponto baixo, fiz um ponto alto, pulei 2, fiz um ponto, pulei 1. Traduzindo, eu completamente aumentei pontos aqui, né? Para que assim não aperte. Não tem problema se você fizer, se a quantidade de correntinhas que você fizer dê exato. Mas se não der, você pode fazer essa modificação aí para finalizar com 2 correntinhas e um ponto alto do mesmo jeito. Entendeu? Se fica faltando só 2 pontos aqui, ó, você coloca um ponto alto, pula só um e coloca os 2. Mas para mim ficou faltando 3. Por isso que eu fiz essa alteração aqui e adicionei mais pontos, mas não tem problema. O importante é dar
o ponto alto e as duas correntinhas na hora que você for finalizar aqui, ó. Agora vamos seguir. Ponto baixo sobre cada correntinha. Ponto baixo sobre o ponto alto. E assim fazer por toda a carreira, pois depois que a gente finalizar essa daqui, nós já vamos começar as correntinhas, as carreiras de correntinhas, para poder fazer a nossa saída de praia. Então, bora lá terminar mais essa carreira e passar para o passo a passo do restante da nossa saída, que depois que eu fizer algumas 2 carreiras com vocês, a gente vai finalizar por toda a metragem que a gente quer, de 15, 20 centímetros, depende muito do comprimento que você quer da sua saia. Você vai fazer somente as repetições que eu vou passar depois em cada carreira. Aí agora vamos finalizar essa daqui para poder passarmos para a próxima sequência. Mais uma carreira finalizada. Terminei de fazer todos os pontos baixos sobre as correntinhas e os pontos altos, fazendo esse tipo um cos mesmo da nossa saia. Agora vamos finalizar ela aqui, fechando com ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Pronto, fizemos o ponto baixo. Agora vamos fazer 3 correntinhas, pular 2 pontos de base e fazer um ponto baixo no terceiro ponto. 3 correntinhas, pular 2 pontos de base e fazer um ponto baixo. Mesma coisa, 3 correntinhas, pular 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Talvez a gente tenha que fazer algumas modificações, porque como não tem os pontos exatos, eu não sei se vai bater certinho aqui no final. Mas isso daí a gente dá um jeito e finaliza aqui. Pronto, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto baixo. Vai ficar completamente a mesma quantidade de... eu esqueci disso. Vai bater os pontos baixos com os pontos altos. Então, vai dar certinho aqui, que a gente acertou aqui no final, entendeu? Então, vai bater certinho a mesma quantidade de quadradinhos que a gente vai ter de argolinhas aqui, galera. Vamos chegar aqui então e finalizar, que eu vou mostrar como vocês passam dessas correntinhas aqui para começar a próxima carreira, e porque tudo isso aqui que a gente vai fazer e o que eu vou fazer quando eu finalizar aqui vai ser para seguir para as próximas carreiras, tá joia? E aqui eu vi que eu pulei o ponto errado. Sim, eu pulei o ponto errado. Vou ter que refazer esse pedacinho aqui. Mas é essa sequência, gente. Pulou 2 pontos de base, no terceiro você faz a correntinha. 3 correntinhas, quer dizer, faz um ponto baixo. 3 correntinhas, pulou 2 de base, no terceiro, ponto baixo. E assim até chegar no final da carreira. Tá, já eu vou consertar o meu errinho aqui e eu espero que vocês não tenham errado assim como eu. Prontinho. Mais uma carreira finalizada. Agora das correntinhas que vão ser as alcinhas de detalhe da nossa saída de praia. Gente, como eu expliquei no começo, a minha cliente normalmente fazem isso daqui mais abertinho. Só que a minha cliente não quer ela muito vazada, por isso que eu tô fazendo ela com poucas correntinhas assim, entendeu? Porque se você quiser, por exemplo, fazer uma mais abertinha, para render mais o serviço também, gastar menos material, você pode pular de 4 em 4 pontos, entendeu? Fazer assim, ó. Você faz 5 correntinhas, pula 3, 4 de base e na quinta faz o ponto baixo, que a alça vai ficar muito maiorzinha, entendeu? Vai ficar maior, vai render mais o serviço e também gastar menos material. Só que como a minha cliente não quer ela muito vazada, eu tô fazendo ela pequenininha assim.
Mas se vocês quiserem, eu trago outra depois, mais abertinha assim também. Ou senão é só fazer essa modificação que eu expliquei mesmo, tá joia? Vou refazer a parte aqui que eu desmanchei, que eu esqueci de comentar sobre isso antes para vocês no começo. Aí agora eu tô aqui refazendo esse pedacinho, só para poder ajudar aí quem quiser fazer ela mais abertinha. Aqui a gente vai fechar no ponto baixo que a gente subiu aqui, com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar por uma correntinha dessa alcinha de 3 que a gente fez. A gente vai inserir dentro dessa correntinha, fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo, uma correntinha, quer dizer, e um ponto baixo aqui dentro. Aonde a gente fizer a subida, sempre vai ficar com essa partezinha um pouquinho grossa, mas ela vai caminhando, fazendo uma curvatura de acordo com o que a gente faz subindo, porque a gente sempre vai começar em uma das argolinhas da próxima aí. Agora vamos fazer novamente 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. E assim nós vamos fazer por toda essa carreira, seguindo até completarmos a medida que a gente quer. Ela já me passou o comprimento que ela quer, entendeu? Uma saia aqui que ela quer que esteja com as franjas que a gente vai estar colocando. Ela quer que já esteja daquele tamanho da saia que ela usa ali. Então, assim, eu vou seguir fazendo todas as carreiras até chegar nessa medida que ela me pediu, para depois estar finalizando com vocês os detalhes e fazendo as franjas para poder dar um detalhe bem bonito, um acabamento bem legal para nossa peça. E vocês vão seguir a sequência somente fazendo isso. Quando você chegar lá no final, vai fechar com ponto baixíssimo, subir uma correntinha aqui, ó, você vai passar, fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha da alcinha, subir uma correntinha e fazer um ponto baixo aqui. Quando chegar aqui, a mesma coisa. Fechou com ponto baixíssimo no ponto baixo, fez um ponto baixíssimo dentro da correntinha aqui, faz uma correntinha e um ponto baixo para chegar no meio das correntinhas igual esse aqui que a gente fez. E toda a carreira, quando você for subir para a próxima, vai ser desse mesmo jeito. Então, é só fazer a sequência, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, chegar no final da carreira e assim subir para a próxima. Quando eu chegar na metragem, e como já vai ficando, gente, tá assim a nossa saída de praia, o nosso cos e a nossa base que a gente está começando agora. Quando chegar na medida que a minha cliente está querendo, eu volto aqui com vocês para poder estar mostrando como que ela ficou e para a gente também fazer um acabamento legal aqui na beiradinha, que é onde a gente iniciou, onde tem as correntinhas aqui, e fazer a nossa correntinha para poder estar passando aqui dentro das alcinhas, tá joia? Então, bora lá fazer o comprimento que a gente precisa e depois a gente volta. Voltei, pessoal, depois de fazer todas as carreiras necessárias para chegar próximo ao comprimento que a minha cliente pediu. Como vocês podem ver, ela pediu mais fechadinho, então ficou assim, ó. Normalmente, os passo a passos que tem aí é com ele bem mais abertinho, entendeu? Mas se você prefere um ponto mais fechadinho, isso daqui é uma ótima ideia. Aqui, ó. Mesmo quando esticar no corpo, depois que a gente colocar, entendeu? Na parte do bumbum ali, não vai ficar muito vazado, vai ficar numa abertura bem boa. Essa saia aqui foi a que a minha cliente me deu de mostruário pro tamanho da saída de praia dela. E aqui eu cheguei, ela falou que quer do comprimento, contando com as franjas, com esse comprimento aqui, ó.
Só que aí, eu parei aqui um pouquinho antes para poder estar fazendo as nossas franjas. Vou mostrar para vocês aqui, ó, finalização da carreira aqui, que eu terminei, parei um pouquinho antes para poder estar trazendo para vocês aqui. Depois de ter feito todas as carreiras, seguindo assim como eu expliquei para vocês antes de pausar o vídeo e fazer minha parte, fiz as 3 correntinhas, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E com isso, eu já vou estar arrematando o meu fio. Porque agora, como vão ser só as franjas que tá faltando aqui, ó, dá uma carreirinha assim, ó. Destaque de onde a gente passa o ponto baixíssimo. Isso é normal, tá bom, gente? Não vai achando que o seu vai ficar com defeito, porque é assim mesmo. Vou fazer 2 correntinhas. Vou arrematar o meu fio. E puxar para tá fazendo o remate. Eu vou passar só um pouquinho aqui, dentro dessas correntinhas, passar fazer um zigue-zague aqui com o fio que ficou solto. E depois eu finalizo aí de um jeitinho mais caprichado. Ou até mesmo fazendo esse zigue-zague na hora que a gente fizer a nossa franja, porque as franjas vão ser presas nessas argolinhas aqui. A gente vai estar pulando de 2 em 2 argolinhas para poder estar fazendo franja. Ou uma sim, uma não. Depende de como que vai estar ficando aí o volume das franjas, né? Aí eu vou tá decidindo aqui. Porque normalmente, quando eles fazem aquele ponto mais vazadinho, eles colocam em todas as argolinhas de correntinhas um punhado de franjinha. Só que como aqui deu muita quantidade de alcinhas de correntinha, talvez se a gente colocar em todas, mesmo que faça pouca quantidade de franja, tipo uns 2 fios só da franja, ainda pode ficar muito volumoso. Então, eu acho que não vai ser uma boa ideia fazer ela muito encorpada, não. Pronto. Aqui, ó. Aqui em cima, como vocês viram, ele fica assim, entendeu? Aí, depois a gente vai tá passando um acabamentozinho bonitinho aqui nessa barra. E também tá fazendo a correntinha pra fazer a amarração aqui, entendeu? E eu vou tá usando 2 pérolazinhas amadeiradas, na verdade, né? 2 miçangas amadeiradas, pra finalizar e dar um acabamento bem bonito. Eu esqueci de falar isso com vocês no começo, vocês me desculpem. Mas tem como fazer também sem essas pérolas. Você pode só fazer correntinhas comuns e fazer um arremate na ponta do fio. Eu vou estar ensinando dos 2 modelos. E vocês podem usar o que achar melhor. Para poder fazer o corte da nossa franja, eu tô usando uma garrafa PET de 500 ml, porque a de 2 litros ficou muito grande. Então, eu vou usar essa de 500 ml mesmo. E vou passar nessa parte mais fininha aqui, porque como ela não quer a franja muito comprida, não adianta fazer ela na parte maior aqui, que vai ficar muito comprida e ela não quer isso. Vamos passar várias voltas aqui. Deixa eu soltar aqui um pouquinho, que o barbante tá um pouco agarrado, gente. Passar várias voltinhas aqui. Ó. Passou as voltinhas aqui, mesmo que fique um em cima do outro, não vai dar uma diferença muito grande, não. E se der uma diferença um pouquinho maior, a gente pode cortar as pontinhas depois para deixar no tamanho exato. A gente vai passar a nossa tesoura aqui por baixo, no rumo do fio onde começamos. Pronto. O fio tá ali. Dá um pouquinho de trabalho para cortar aqui no descartável, mas tudo bem. Aqui, ó. E esse vai ser o comprimento das nossas franjinhas.
que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 fiozinhos, medir eles no mesmo tamanhozinho, não deixar uma ponta maior do que a outra. Vamos dobrar no meio. Aqui, ó. Dobrou no meio e ficou esse rabinho aqui pra trás. Vocês vão lá na alcinha, que vão iniciar o trabalho. Vai passar os 2, pode usar agulha para poder, talvez ficar mais fácil para vocês aí. Só que essa agulha aqui é menor, vou usar uma maior que fica mais fácil. Ó, essa parte arredondada aqui, vocês vão estar inserindo ela por baixo aqui, ó. E passando por cima. Ó. Aqui, passou ela pra argolinha, a parte de cima aqui. Aí agora a gente vai pegar, vai inserir o dedo dentro dessa parte de argolinha aqui e puxar os outros fios pra dentro. Pra ficar com esse acabamento aqui, ó. Com esse acabamento aqui, entendeu? Aí você dá uma puxadinha aí pra poder ficar mais resistente. E assim vai ficar a nossa franjinha aqui. Pega mais 2 fiozinhos. Se você quiser uma franja mais encorpada, você pode pegar os 3 fiozinhos. Se quiser mais fininha, usa um só, tá bom? Colocou as 2 pontinhas junto. Eu vou estar pulando uma sim, uma não. Eu acho que essa divisória de um só já é o suficiente já. Inserir a agulhinha aqui maior. Puxo as 2 argolinhas aqui pra dentro. Passo o dedo dentro e vou puxar a ponta do fio aqui. Puxou, dá uma puxadinha mais forte. E assim. Pronto. Como eu falei, se vocês quiserem ela mais encorpadinha, vocês podem adicionar mais quantidades de fio. Se eu ver que depois de eu rodar isso daqui tudo, ficou meia xoxa, manca e capenga aqui, tá faltando franja, aí eu adiciono nesses aqui. Mas por enquanto vamos intercalar e ver como vai ficar. Se a cliente depois decidir que quer mais, eu mostro pra ela. Se ela falar, eu quero mais franjinha, pode colocar em todas as argolinhas. Eu vou colocar pra ela. Caso contrário, vamos deixar assim mesmo, com esses 4 fiozinhos de franja. Depois, tem como fazer o desfiamento dessas... Desculpa pelo gaguejo. Por ter gaguejado, galera. Vocês podem soltar esses fiozinhos aqui, porque eles são 4 fios em um só, né? Se vocês desfizerem aqui, passar uma escova, alguma coisa assim, vai ficar um fiozinho mais aberto, ó. Na verdade, são 6 fios fininhos esse daqui. Só que tem chance de arrebentar, então vou deixar assim mesmo. Vamos lá novamente. Pegamos as 2 pontinhas aqui. Colocamos as pontas juntas. Pronto. Pega a argolinha, passa a agulha, puxa para dentro, insere os 2 dedos aqui para puxar a ponta e novamente prender mais uma franjinha aqui, ó. Pronto. E assim a gente vai fazer por toda a nossa carreira, tá bom? Mas isso aqui eu vou finalizar depois para mostrar para vocês. Vamos para nossa parte superior agora, para a gente fazer o acabamento aqui sobre essas correntinhas que a gente iniciou aqui, sobre as alcinhas da correntinha. Quando eu fui fazer meu ponto baixo, o fio que eu usei para iniciar aqui, ó, eu já fui escondendo ele. Que aí a gente pode esconder e assim não fica coisa para arrematar depois, tá joia? Agora, vamos pegar o nosso fio mesmo, fio cru que a gente fez, o nosso trabalho mesmo. Vamos inserir no mesmo rumo de onde começamos a tecer os pontos baixos aqui.
A gente vai estar inserindo a nossa agulha. Vai puxar aqui pra dentro. Fazer um nozinho aqui para poder iniciar. Ó, vamos puxar aqui, fazer uma correntinha, 2 correntinhas. Agora, eu vou laçar e vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Vamos pular 1, 2 pontos de base. No terceiro, fazemos um ponto baixo. Vai ficar tipo essas pelotinhas aqui, ó. Vamos fazer uma correntinha só, que é como se fosse um ponto alto aqui já, o ponto baixo com uma correntinha. Fazemos 2 pontos altos no mesmo local. Pulamos 1, 2 de base, no terceiro, fazemos um ponto baixo. Subo uma correntinha, 2 pontos altos no ponto de base. Pulo 1, 2 no terceiro, faço um ponto baixo. Aqui, ó. Aí vai ficar essas argolinhas aqui. Esse pontinho aqui, entendeu? Como se fossem umas curvinhas, para dar um acabamento mais bonitinho. Você pode optar por só fazer uma carreira de ponto baixo, mas eu quis colocar uma coisinha um pouquinho mais emperequetadinha, por isso que eu fiz essas curvinhas aqui. Vamos fazer mais um pouquinho para a gente ir lá finalizar o nosso trabalho. Fazemos uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Como a pulada de pontos aqui é completamente a base desse daqui, ó. Só que como eu comecei um pontinho pra frente aqui, não em cima certinho, as casinhas não deram o mesmo rumo daqui, mas a curvinha ficou completamente em cima certinho. Mas vai dar uma quantidade certa de pontos aqui, entendeu? Pra gente estar finalizando com o espaçamento correto aqui na hora que chegar no final da carreira. Vamos lá mais uma vez. Faz uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto baixo. E assim vai ser por toda a carreira até chegarmos aqui no final, para a gente poder estar finalizando, arrematando. E depois que eu fizer esse arremate com vocês, eu vou para o final das franjinhas aqui também. Na verdade, eu vou trazer já pronto aqui, que é essa parte que eu já iniciei, e vou voltar com a franja pronta, e para a gente já finalizar aqui, fazer o nosso remate, e começar a correntinha para fazer a alcinha da nossa saia. Pronto, cheguei no finalzinho aqui da carreira. Vamos fazer o nossa última, né, curvinha aqui, para finalizarmos a carreira e arrematar o ponto. E arrematar o fio, né? Passo aqui e faço um ponto baixíssimo na base do início da nossa carreira aqui. A gente vai puxar um pouquinho para cima e vai inserir a agulha de trás, ó, de trás para frente, para assim passar aqui dentro e puxar essa laçada lá para a parte de trás. Calma aí que o fio desfiou. Pronto. Puxarmos essa laçada aqui para trás, para o remate ficar aqui no fundo e ficar bonitinho aqui na frente ainda, entendeu? Não danificar o nosso trabalho. Não ficar com nenhuma coisa bruta aqui, né? Aí, agora vamos fazer 2 correntinhas, puxar o fio que eu já tinha cortado e puxar aqui para arrematar as 2 correntinhas. Pronto. Com isso, agora, a gente vai pegar... Desculpa. A gente vai pegar a agulha de tapeçaria
tinha esquecido de separar a minha. Eu vou pegar ela aqui rapidinho, gente. Pegamos a agulha de tapeçaria. E vamos inserir... Ai, eu peguei a errada. Essa daqui é muito grande. Aquela ali não vai passar legal dentro dos pontos. Pronto, menorzinha. Vamos inserir aqui. Vou passar para a parte de baixo. Carregar aqui o fio até os pontos baixos. E chegando aqui nos pontos baixos, a gente vai passar por dentro deles para arrematar o fio e ficar mais escondidinho. Pronto, acho que um pedacinho tá bom. Pronto, e assim finalizamos todas as curvinhas. Ficou um pouquinho repuxado, mas não tem problema. Vamos arrematar aqui atrás também, onde iniciamos. Cortar o fio daqui da frente. E pronto. Acabamento aqui de cima, totalmente finalizado. E eu já fiz as franjinhas. Tá aqui. Ficou pouquinha a franjinha. Mas a cliente quer ela com pouca franja assim mesmo, tá joia? A gente confirmei com ela antes. E ela quis com pouquinha franja, então eu intercalei uma sim, uma não mesmo. Mas se a sua cliente quiser com mais franjas, você pode colocar em todas as argolinhas 2 fiozinhos, assim como eu fiz nessas que eu mostrei pra vocês. Agora, a gente vai guardar aqui e vamos fazer o cordão para amarrar a cintura da nossa saia. Eu fiz um cordãozinho aqui com 200 correntinhas, entendeu? Eu usei 200 correntinhas para poder estar fazendo aqui. Pra, na hora que puxar, para acertar na cintura, também dá para dar uma laçada legal. Então, assim, você pode estar fazendo nesse tamanho aí mesmo. Depende muito da circunferência da cintura do seu cliente. Eu vou estar usando essas 2 miçanguinhas de madeira aqui, para poder estar fazendo o acabamento na pontinha. Mas vocês podem fazer somente com uma amarração que eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Aqui, onde o fio tá solto aqui, que é onde a gente iniciou e tanto no final, nós vamos passar o fio por entre as correntinhas, assim, algumas correntinhas, fazendo zigue-zague. Que depois nós vamos fazer uma amarração e vamos só arrematar o fio que sobrar. Pronto, fiz o zigue-zague aqui. Eu vou estar pegando... Deixa eu ver se eu vou conseguir... Ai, era pra me ter feito antes, gente. Desculpa lá, eu vou ter que refazer depois. Era pra eu ter colocado isso aqui primeiro. Se você for fazer com a miçanguinha, vocês vão passar aqui dentro primeiro, entendeu? Tem que ser uma com a abertura mais grossinha. Vão passar aqui dentro primeiro, colocar a sua miçanga por dentro. Aí sim, vocês vão estar fazendo o zigue-zague. Pronto, fez o zigue-zague. Passa o fio por dentro. Ok. Agora, vocês vão dar um nó aqui, ó. Um nó como outro qualquer. E puxar esse nó pra pontinha do barbante aqui, gente. Ó. Ficou um fiozinho solto aqui, mas depois é só estar cortando ele. E pronto. É o fio que sobrou do zigue-zague. Aqui, ó. Só fazer esse nozinho aqui, pra assim a miçanga não sair. E assim também serve para finalizar
Se você não tiver a miçanguinha aí pra usar na hora, também fica uma pontinha assim pra ficar mais fácil de você estar inserindo no zigue-zague da cintura, entendeu? E se você colocar a miçanga, ela não vai sair. Vai ficar assim, ó. Aí toda a correntinha aí. Aqui eu vou ter que refazer, porque não tinha passado aqui antes, mas não sei se eu vou conseguir passar agora. Eu vou finalizar essa alcinha aqui, para poder estar colocando na saia, e volto com vocês pra gente terminar por completo a nossa saída de praia. Vou puxar aqui aonde eu tinha feito, porque o que precisa primeiro mesmo é tá passando aqui dentro. Mas como eu falei, só se você for colocar miçanguinha. Se você não for colocar, você não precisa de estar passando nada primeiro. É só fazer o zigue-zague, puxar o fio e dar aquele nó, igual eu fiz do outro lado. Pronto, aqui fiz. Agora fazemos aqui. E vamos arrematar, puxar aqui bem forte, para que assim depois não desfaça esse laço. E agora é só arrematar o fio aqui. E a correntinha da nossa saia tá pronta. Pronto. Vou colocar ele na minha saída de praia agora. E volto para mostrar para vocês como que ela tá ficando. Prontinho. Depois de passar as correntinhas por zigue-zague, indo e voltando aqui nas alcinhas, consegui passar aqui. Se quiser que ela que sobra mais fio, gente, faz um pouquinho maior, tá? Aqui eu fiz assim, porque como eu fiz um pouquinho mais largo pra caber essa parte aqui toda no quadril, ela vai ter que ajustar, que é uma cintura mais fininha, então vai sobrar um pouquinho mais de fio. Mas se você quiser deixar mais soltinho, é só aumentar ali. E assim ficou a nossa saída de praia. Pra quem gosta de modelinho mais comportadinho, né? Mais fechadinho, tá aí. E eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Podem deixar aí seus comentários, suas críticas construtivas também, porque aquilo que eu tiver feito não tão bem feito, né? Posso tentar melhorar para vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, e se gostou já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para sempre estar recebendo os meus vídeos. Toda sexta-feira eu posto novos vídeos aqui, novas videoaulas, novos passo a passos para vocês. Então, até a próxima, um grande beijo, um forte abraço, fui!